Olá, varão, varoa, sejam bem-vindos ao meu canal Geo Descomplica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Batseba. Mas antes eu já quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Agora vamos para a Bíblia. Bom, galera, a história de Batseba se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12. Mas antes de começar a leitura, eu queria pedir para você se atentar aos detalhes que eu vou falar. Porque para a gente estudar, a gente tem que lembrar a época que foi escrita a história, entender como que eram as tradições e a cultura também daquele povo. Então, vamos lá. A partir do verso 11, capítulo 11, verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruiriam os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Galera, o maior sábio dos judeus foi Maimonides. E ele fala que nesse trecho aqui, que quando Davi sobe ao terraço, esse período aqui foi um período de teste que Davi pediu para ser testado por Deus. Então, ele fala o seguinte, que nessa época aqui, nesse episódio específico, Deus enviou um pássaro muito bonito, né, sobrevoando lá, e Davi viu esse pássaro, ficou encantado com esse pássaro e quis pegá-lo. Só que quando ele foi lançar a flecha não pegou nesse pássaro, caiu na janela de uma casa, quebrou essa janela e é na onde que ele vê Batseba. Só que aqui a gente quebra o primeiro tabu, que muita gente fala que Batseba estava do lado de fora da sua casa, tomando banho, nua, se insinuando para que todos pudessem ver. Não, ela não estava do lado de fora da sua casa, tá? Ela estava dentro de casa. Ela estava assim, se banhando, porém, sem que ninguém estivesse vendo ali. Só quem viu foi Davi, porque aconteceu da flecha ter invadido ali a janela da casa e ter quebrado, e foi na onde que ele viu. E quando ele vê Batseba, ele não a deseja ali com um desejo carnal. Ele não olha ali com desejo, com prazer, com agressão, né? Ele a vê e no seu íntimo ele fala: é essa mulher que Deus tem pra mim. É essa a minha esposa. É essa que está predestinada. É essa que Deus a criou desde da criação dos céus e da terra. E aí, Davi fala o seguinte: Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Aqui também a gente quebra outro paradigma. Por quê? Urias não era judeu. E naquela época não poderia haver casamento com linhagens, etnias diferentes. Então, judeu tinha que casar com judeu. Judeu não podia casar com filisteu, com amoneu, com os amalequitas. Não poderia ter essa mistura genética. Tinha que manter a linhagem, tinha que manter a descendência, tinha que manter a pureza. É igual com os índios hoje. Índio casa com índio para manter ali a linhagem, a descendência. Era a mesma coisa com os judeus. E naquela época isso era uma transgressão muito grave da Torá. Então esse casamento aqui com Urias e Batseba não era visto com bons olhos perante a sociedade. E o sábio dos judeus, né, Maimonides, deixa eu ver se eu falei o nome dele certo, isso, Maimonides, fala que realmente Urias não era judeu mesmo. E ele pegou Batseba à força para casar. E com o passar do tempo, isso foi se apaziguando e eles viveram ali um período de paz. E aí, então, no verso 4, fala o seguinte: então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Aqui também a gente quebra outro paradigma. Por quê? Aqui fala que teve adultério, mas não teve adultério, não existiu adultério. Por quê? Naquela época, quando o homem que era casado ia para a guerra, ele deixava uma carta de divórcio com a sua esposa. Porque caso ele não voltasse, caso ele morresse, ela estava livre para se casar com outro. Então,
Todas as vezes que ele ia pra guerra, ele deixava uma carta de divórcio com a sua esposa. Então, nesse período aqui, ela estava divorciada, ela estava com a carta de divórcio. Porque o Urias tinha ido pra guerra, ela não sabia se ele iria voltar. Então, ela estava livre, tá? E quando o homem voltasse da guerra, eles continuavam divorciados? Não, aí rasgava a carta de divórcio e eles casavam de novo, tá? Então, aqui a gente quebra também outra mentira aí que é contada, que teve adultério entre Batseba e Davi. Não teve. E outra coisa também, fala que ela veio, né, e se deitou com ele. Aqui também a gente quebra outra coisa que muita gente fala. Nossa, mas ela foi coagida, porque foi a pedido do rei, foi a mandado do rei, ela não sabia para quem pedir socorro, ela era mulher, ela não tinha voz. Gente, aqui a gente já estudou várias mulheres e nós vimos sim que Deus se importa com as mulheres e que se não fosse da vontade de Deus dos dois ficarem juntos, Deus não iria permitir que ela se deitasse com Davi. Assim como Sara, vocês lembram das histórias de Sara, quando ela foi sequestrada 2 vezes e o rei tentava ali a todo momento ter contato, algum tipo de contato ali sexual e nunca dava certo, graças a Deus? Então seria a mesma coisa também com Batseba. A mulher não tinha voz, mas nós sempre vimos na Bíblia todas as vezes que as mulheres sim tiveram voz, que foram ouvidas, que tomaram decisões certas. Então aqui ela foi de livre e espontânea vontade sim. Ela não foi coagida, ela não foi obrigada. E aí continua. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E aqui começam alguns probleminhas. Por quê? Depois que ela manda falar isso, Urias volta da guerra. E aí Davi vê, falei, opa, agora ela tá grávida, o homem voltou da guerra, o que eu vou fazer? O que ele faz, né, pra apaziguar a situação? Não, vou mandar Urias pra casa, ele não vai pra guerra, que aí ele vai ter relação, ele vai se deitar com ela, não vou profanar o nome de Deus. Foi isso que Davi estava pensando. Só que você lendo o capítulo, você vai pensar o seguinte: nossa, mas Urias era muito leal com seus companheiros de guerra, com os soldados, porque o povo estava lá na guerra e ele não foi para casa, ele dormiu lá na porta do palácio. Ele foi contra a vontade do rei Davi, porque naquela época, quando o rei dava uma ordem, tinha que cumprir, você não tinha que questionar. Porque caso você não cumprisse, você era passivo de pena de morte. Então, aqui, Davi já poderia ter matado Urias 3 vezes. Primeiro, porque ele tinha casado com Batseba à força. Primeiro momento. Segundo, porque estavam humilhando as mulheres da casa de Israel, as mulheres judias, por estar ali tendo um casamento que era contra a Torá, que era contra os princípios e os valores judaicos. E terceiro, por ele não ter obedecido a ordem de Davi. Então, como ele não foi para casa, o que Davi fala, né? Fala, não, já que ele não quer ir, não vou matar ele aqui agora, porque senão vai ficar muito na cara e vou pensar em outra coisa. Ele vai e manda uma carta para Joabe, que Urias mesmo que leva a carta de extermínio dele. E fala, olha, você vai botar Urias na linha de frente da guerra. E vamos ver o que Deus faz. E aí você pode perguntar, Giovana, mas de qualquer jeito, Davi que matou Urias, porque botou o homem lá na linha de frente. Sim, gente, mas toda guerra tem uma linha de frente com soldados. Toda guerra vai ter uma linha de frente ali, com soldados, né, os da frente ali vão estar em maior risco. Isso é normal. Vai de Deus querer proteger esse povo ou não. É estranho falar assim? É, mas é o que acontece nas guerras e não tem o que se fazer. Enfim, Urias morre nessa guerra. Aí Natan vem, Natan era um profeta, conta uma parábola para Davi. Davi se ira com essa parábola e Natan vai falar, olha, o homem dessa parábola é você. E aí Davi cai em si do erro que ele tinha cometido. Qual foi o erro? Foi ter o tal do adultério? Não, porque não teve adultério, porque eu já expliquei que ela estava com a carta de divórcio. Todas as vezes que o homem ia pra guerra, ele deixava a carta de divórcio, porque caso não voltasse, a mulher estava livre para se casar com outro. Foi porque cobiçou a mulher do outro? Não. Davi já tinha a promessa que iria se casar com Batseba. Inclusive, a gente vai ler essa promessa, tá? Tá citada 2 vezes na Bíblia. Então, já tinha uma promessa que Batseba
que iria ser a esposa dele. Ele já tinha certeza disso. Foi porque mandou ele pra guerra, pra morrer? Não. Foi porque Davi não obedeceu à vontade de Deus. Davi não esperou o tempo de Deus, o tempo correto, porque Deus iria prover Batseba para Davi. Deus iria prover uma morte natural para Urias. Não precisava Davi ter enfiado o carro na frente dos bois. Não precisava Davi ter andado com as próprias pernas. Deus iria prover tudo. E por causa desse erro, da não espera, de ter achado que era ali o momento certo e ter agido, né, de forma, vamos dizer, impulsiva, querendo tanto aquela bênção já, que teve várias consequências depois. Porque esse filho que ela estava esperando, esse filho vem a falecer depois que nasce. Ele fica muito adoentado, essa criança sofre muito, só que Deus já havia falado que essa criança não iria sobreviver. E aí depois, passado o luto, né, eles se deitam novamente e aí vem o grande Salomão, né? Então, Batseba foi mãe de Salomão, que foi um grande homem naquele tempo, que foi quem construiu o templo para Deus. E também Batseba está presente na genealogia de Jesus Cristo. Então, Batseba foi uma mulher ali temente ao Senhor, uma mulher que obedecia, não foi adúltera, não foi uma mulher adúltera, não foi uma mulher que foi coagida, que foi obrigada a se deitar com Davi, nada disso, tá? E Davi também não foi adúltero, tá bom? Não teve caso de adultério. E aí, o que a gente aprende com essa história? Que primeiro, a gente não deve julgar sem saber o que realmente está acontecendo. E outra coisa, a gente saber esperar a vontade de Deus, porque a gente quer os trem pra ontem, e aí a gente acaba atropelando as coisas e depois a gente não quer colher as consequências. Por mais que está prometido, por mais que a gente tenha certeza que a bênção vai vir, a bênção vai vir. Só que a gente ainda vai colher os frutos daquilo que a gente fez, daquilo que a gente não quis esperar, daquilo que a gente agiu impulsivamente. E aí eu vou mostrar pra vocês a promessa que Davi recebeu de Natã, né, em relação ali a Salomão. Então vamos lá. Tá lá em 2 Samuel, capítulo 7, do verso 12 a 14, que fala o seguinte: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites do filho de homens. E depois está lá em 2 Crônicas, a partir do verso 22. Desculpa. 1 Crônicas, capítulo 22, do verso 8 ao verso 10. Que aí já é Davi conversando com Salomão. Salomão já tinha nascido, já estava grande. E aí Davi fala o seguinte: porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será sereno, porque lhe darei descanso de todos os teus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Então aqui nós vemos a promessa que Davi já tinha a promessa de Salomão com Batseba, né? E isso é muito bonito, porque por mais que ele errou, que ele não esperou, se cumpriu sim a promessa. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, comentem, me sigam lá no Instagram, @gel, B Ribeiro. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!